Então vamos lá, vamos começar a falar sobre obesidade e distúrbios do sono. Novamente agradeço muito o convite de vocês, é um prazer falar sobre esse assunto. E para começar, eu tenho uma pergunta para vocês. Se vocês puderem participar nesse início para a gente fazer uma troca, se nós olharmos, né, quando nós juntamos o nosso paciente no seu dia a dia, com as suas emoções, com as suas crenças, com os seus problemas e com a sua balança. E muitas vezes dentro da sua intimidade, dentro da sua casa. E aí tem uma pergunta para vocês. Os pacientes de vocês ganharam peso nos últimos anos? Aqueles que vocês já acompanhavam, os pacientes novos, eles traziam isso para vocês nesses últimos 5 anos? Era uma coisa frequente? Ah, no meu não, mas eu tenho um viés, porque eu vejo muito paciente desnutrido em oncológico. Não sei Certo, dos outros. Aí eu fujo da regra, vamos dizer assim. sim. Então, o que que acontece? Se a gente for ver uma tendência mundial, em termos do globo, a gente realmente tem um aumento nos últimos anos em questão de obesidade e sobrepeso. E essa é uma estimativa do que se espera que aconteça nos próximos anos. E a estimativa é que em 2035 nós tenhamos 54% da população mundial com sobrepeso ou obesidade. Claro, agora nós acabamos de ter uma revolução, né, de como olhar a obesidade em termos de critérios diagnósticos, e a gente também tem um pouquinho disso no sono, mas realmente é algo que a gente vê crescente, a gente vê na rua, nos encontros entre as pessoas, que existe um aumento mundial em termos de peso. E isso não é só lá fora. Se a gente olhar para o jardim de casa, a gente vê a mesma coisa. Então, existe uma projeção para 2035 de uma obesidade que beire os 41% no nosso país. Então, é algo realmente, 41% dos adultos com obesidade é uma previsão que nós temos para 2035. E por que que eu chamo a atenção de vocês disso já no início? A gente está falando de obesidade. E agora, se a gente juntar em termos de apneia obstrutiva do sono, que a apneia obstrutiva do sono, na verdade, ela é o distúrbio respiratório do sono mais comum. A gente tem hipoventilação, nós temos apneia central, tem hipoxemia relacionada ao sono, mas a apneia obstrutiva, sem dúvida, é o mais prevalente. Lá nos anos 90, aproximadamente, se falava que a prevalência de apneia do sono era de 6 a 9% nas mulheres, 17 a 31% nos homens. Só que muitas vezes esses estudos eram feitos até, por exemplo, com questionários. Não era feito algo mais objetivo de diagnóstico. Aí, em 2010, o Instituto do Sono fez um estudo populacional epidemiológico muito conhecido chamado Ipsono. O que o Ipsono faz? Ele pega a amostra da cidade de São Paulo e sorteia dessa amostra, de uma forma para ter uma boa representatividade da população geral, pessoas que eram convidadas para ir até o Instituto do Sono e fazer vários questionários, exames de sangue e polissonografia. E por que que fez isso? Aconteceu isso? O Dr. Sérgio Tufik, que é o nosso diretor do Instituto do Sono, ele disse, mas na prática é muito mais do que essa prevalência que vocês estão falando. Então ele disse: "Não, vamos provar isso". E foi visto uma prevalência de apneia obstrutiva do sono na cidade de São Paulo de 32,8%. Então tem até um professor de sono que ele costuma dizer: "Se você estiver sentado entre 2 pessoas, se a da direita não tiver apneia, da esquerda não tiver apneia, pode ter certeza que é você". Então 1/3 da população adulta de São Paulo tem algum grau de apneia do sono. Na época, esse estudo demorou para ser publicado. Por quê? Porque os pesquisadores de fora disseram: "Não, esses dados não podem ser reais, não pode ter tanta gente assim com apneia". Então aconteceu um estudo chamado Hipnolaus, que foi um estudo que foi feito na Suíça, acho que é Suíça, acho que não é Suécia, na Suíça, e que foi um estudo que comprovou, corroborou os dados do Ipsono e ainda mostrou uma prevalência ainda maior nos homens, de 49%. Atualmente, se nós olharmos mundialmente, teve um estudo muito interessante que foi publicado em 2019, que fez uma estimativa global de apneia do sono baseada nos melhores estudos epidemiológicos que se tinha. Então, eles conseguiram estimar para outros países que não tinham estudos epidemiológicos, quando eles tinham características semelhantes.
E a estimativa é que atualmente a gente tenha aproximadamente 1 bilhão de pessoas com apneia obstrutiva do sono. Então, vejam, a gente tem duas doenças que têm uma prevalência importante e que acabam tendo uma associação. E agora o que a gente vai começar a ver? A associação que existe entre obesidade e distúrbios do sono. E eu vou chamar a atenção de três em especial para vocês, que é a síndrome do sono insuficiente, a apneia obstrutiva do sono e a síndrome de obesidade por ventilação. Em relação à síndrome do sono insuficiente, o que seria isso? Nada mais é do que o que antigamente a gente chamava de privação de sono. Dormir menos do que seria o recomendado para a nossa idade. Então, são pessoas que acabam tendo muita sonolência, que têm um tempo de sono menor do que seria o recomendado, que essa queixa de sonolência ela dura pelo menos 3 meses, e a gente vê principalmente que essa pessoa está dormindo pouco quando a gente pergunta como que é o padrão no final de semana ou como que é o padrão nas férias. E aí a pessoa traz para a gente, não, aí eu durmo tudo bem, eu não tenho essa sonolência. E por que isso acontece? Porque se nós olharmos essa figura, que quem faz medicina do sono é uma das figuras que nós mais vemos, é uma figura da National Sleep Foundation, ela traz o que seria o recomendado, o esperado de sono para cada idade. E vejam vocês, nós, adultos jovens, né, juntando aqui essa turma, 7 a 9 horas por noite, sendo que entre 6 e até 11 seria considerado aceitável. Se eu perguntar sinceramente, quem de vocês dorme de 7 a 9 horas por noite, talvez a gente esteja mais perto desses 6 ou até menos do que 6, principalmente nas grandes cidades. Mas isso nem é o mais preocupante. O mais preocupante é se nós olharmos as crianças que deveriam estar dormindo de 10 a 13 horas por noite e que estão dormindo, às vezes, tanto quanto os adultos ou até menos que os adultos. E nós fazemos isso de privação de sono por lazer ou por trabalho. Então, é muito frequente a gente cortar do nosso sono. Ah, hoje eu queria estudar um pouco mais, então vou dormir um pouco menos. Então, o sono fica sempre não sendo priorizado. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E como que fica o cérebro de quem dorme pouco? Vocês, quando dormem pouco, pensem em vocês. O cérebro de vocês é esse que busca a salada, a cenoura, os alimentos saudáveis? Ou é aquele cérebro ali cheio de doces, de frituras? O que costuma acontecer? Existe uma alteração dentro do nosso cérebro quando nós estamos dormindo mal. Então, eu tenho uma tendência a comer pior e a comer mais. Então, a síndrome do sono insuficiente, isso já tem diversos estudos, nem só da síndrome do sono insuficiente, mas de algo também que nós chamamos de jet lag social, que não sei se vocês já escutaram falar. Jet lag social também muito associado com obesidade. Sabe aquelas pessoas que durante a semana elas deitam, por exemplo, às 22, levantam às 6, e no final de semana elas deitam às 4 e levantam às 14? É aquela pessoa que está fazendo um jet lag sem viajar. Ela muda o seu período, o seu horário de sono sem viajar. E essa perda de rotina, em termos de alimentação, ela é péssima. Ela acaba, ela acaba ativando locais no nosso cérebro que vão fazer com que a gente busque muito mais por recompensa, que busque por prazer, que busque comer de uma forma não buscando nutriente, mas buscando justamente o prazer. Então, quem dorme pouco está associado a um aumento do consumo energético, um aumento de consumo de alimentos ricos em gorduras, aumento do consumo de carboidratos e aumento do hábito de beliscar. Antigamente, eu, em algumas aulas, mostrava uma pesquisa que foi feita mundialmente, mas foi uma pesquisa online, então ela tem várias críticas. Tinha 17 países, e os países que as pessoas tinham ganhado mais peso durante a pandemia. E, infelizmente, os brasileiros lideravam. E o que eles associavam com esse ganho de peso? Principalmente o comer no período da noite, o comer por estresse e o beliscar depois de já ter jantado. Então, tudo, algumas coisas relacionadas com esse período de relaxamento, com esse período próximo ao sono.
E aí, esse estudo aqui é um estudo, essa figura eu acho linda, né? Um estudo de 2021, que ela nos traz exatamente o que acontece em termos da nossa dieta e da nossa qualidade de sono. Então, se eu tiver uma pior qualidade de sono, eu vou ter uma necessidade, uma busca de recompensa. Então, eu vou ter aquele estímulo hedônico, que é aquela pessoa que começa a comer buscando o prazer. E isso vai levar a escolhas piores em relação à alimentação. Quando é alguma coisa bem para leigo, assim, entrevista, eu digo: "Gente, a gente dorme mal, no outro dia a gente quer comer uma saladinha ou um hambúrguer". A gente realmente vai buscar por alimentos que têm uma quantidade de nutrientes pior do que quando nós dormimos bem. E não quando nós dormimos bem, nós temos produção também de substâncias, e que podem auxiliar, principalmente no início do nosso sono. Então essa figura eu acho bem didática, porque ela consegue nos trazer as 2 faces que nós temos, de quando nós dormimos mal e de quando nós dormimos bem. E sem dúvida, um dos grandes problemas que existe é que quando eu durmo pouco, porque quando a gente fala em sono bom, a gente fala em quantidade, que é o que a gente está falando aqui, e a gente fala em qualidade, que é onde vai mexer essas outras 2 doenças que eu vou falar. Então, aqui, quando eu tenho pouco sono, menos do que eu deveria ter, existe uma ativação tanto do hipotálamo da amígdala, levando a um grau de impulsividade e a uma busca de recompensa. Nesse estudo, eles mostravam que aquelas pessoas que estavam privadas de sono, elas tinham uma ativação muito maior e elas tinham uma possibilidade de qualquer tipo de alimentação, né? Elas poderiam, tem até o termo em latim que agora não vamos lembrar, mas que elas podem escolher à vontade a alimentação que elas querem. E realmente quem tinha dormido pouco acabava tendendo a um consumo muito maior de doces. Isso tende ao esse comer hedônico, que é essa busca do prazer com a comida, e existe até uma mudança da sensibilidade ao sabor. Então essas pessoas muitas vezes não buscam tanto alimentos amargos, alimentos cítricos, existe realmente uma mudança do que ela vai buscar em termos de alimentação. Então esse é um dos pontos número um que a gente começa a enxergar quando a gente vê obesidade e sono. Por quê? Porque se nós pensarmos queixas de sonolência e de dormir pouco, a síndrome do sono insuficiente é a que é mais prevalente, é a que é a número um, digamos assim. E esse slide aqui para vocês deve ser, vocês devem ter um entendimento muito maior até do que eu, mas a gente sabe que quando nós temos um sono alterado, nós afetamos alguns hormônios que estão relacionados com a nossa saciedade e com a nossa vontade de comer. Então, essas pessoas que dormem pouco, uma noite de sono ruim já é suficiente para ter uma elevação importante da grelina e que essas pessoas busquem por se alimentar mais. E nós também temos a alteração da leptina, que acaba afetando justamente a nossa saciedade. Então, digamos assim que é a tempestade perfeita para o ganho de peso nesses pacientes. E esse é um estudo de 2007, que é um estudo brasileiro mesmo, mas que frequentemente nas aulas a gente usa essa figura, porque essa figura ela traz bem resumido, em termos de consequências, o que nós temos quando nós dormimos pouco. Então, se eu estou devendo sono, estou com débito de sono, isso leva ao maior cansaço. Então, se eu tenho menor cansaço, eu tenho menor vontade de fazer um exercício, menor vontade de fazer algum tipo de atividade. Pode levar a baixos níveis de leptina, a altos níveis de grelina, pode alterar o cortisol, alterar minha melatonina, isso tudo gerando um aumento de fome, uma mudança nessa seleção dos alimentos e uma diminuição do gasto energético. Além disso, se eu fiquei mais tempo acordado, eu tenho mais tempo que eu posso buscar o alimento. Então, eu tenho mais tempo à disposição para ir atrás do alimento. Então, o aumento de ingestão de alimentos com alta Uau. densidade energética. E tudo isso vai desencadear, pode desencadear, um quadro de obesidade. Então, essa é a junção que a gente tem entre um sono que está devendo, que a pessoa está devendo sono uma quantidade menor do que é o esperado, e o resultado como levando a um quadro de obesidade. E o sono dos pacientes que têm obesidade? Ele é um sono diferente dos pacientes que não têm obesidade? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Independente de apneia, vocês têm alguma ideia? Vocês poderiam
dizer o que que vocês acham? É um sono que é mais fragmentado, menos fragmentado? Se a pessoa tem um sono mais reparador, como que ele é? Eu acho que é um sono de pior qualidade e bem menos reparador, pelo menos isso que a gente vê na prática, assim, quando a gente questiona isso na anamnese durante as consultas. A maioria. Perfeito. Perfeito. Então, foi justamente isso que esse trabalho, que já é um pouquinho antigo, mas que é um dos poucos trabalhos que fez isso, o que que eles fizeram? Eles pegaram pacientes que tinham obesidade, mas que não tinham apneia do sono, tá? Então, eles não tinham distúrbio respiratório do sono junto. Em termos de ronco primário é o que a gente fala quando existe o ronco, mas não existe a apneia junto. Eles tinham 47% dos pacientes que apresentavam ronco primário, em relação a 8 no paciente que não tinha obesidade. Os engasgos eram muito mais frequentes, o sono era muito mais fragmentado, com um aumento significativo de despertares. O sono era um sono não reparador, em boa parte dos pacientes, na metade dos pacientes, eles fechavam no sono não reparador e apresentavam muito mais sonolência excessiva diurna. Então, independente de ter ou não apneia do sono, já é um sono mais prejudicado. Então, isso já é importante nesse sentido de olhar para o paciente e fazer essa pergunta em relação a queixas relacionadas ao sono, que realmente era muito mais frequente. Tá? Então, isso são em termos de queixas, do que o paciente relatava. E quando eles levaram esses pacientes para fazer a polissonografia, eles confirmaram que existia uma maior fragmentação do sono, com aumento de despertares e uma pior eficiência do sono. Eficiência do sono, eu vou fazer um pequeno parêntese aqui para vocês. O que acontece? A eficiência do sono, ela não quer dizer qualidade de sono. Ele é um dado que vem na polissonografia, mas o que que ele significa? Significa que se eu tiver a noite inteira de sono, ela é 100%. Se o paciente tiver uma eficiência do sono de 85%, que de 85 para cima é normal, isso significa que 85% daquele tempo que ele teve para dormir, ele realmente dormiu. Então, a gente fala que nada mais é que uma razão entre o tempo que eu tinha para dormir e entre o tempo que eu realmente dormi, do tempo que eu tinha total para dormir. Por quê? Porque quando tem essa palavra eficiência, muita gente pensa que é qualidade. E às vezes o meu paciente que tem uma apneia grave, por ele ser tão grave, ele despenca dormindo. E a eficiência do sono dele, ela vem alta, mas isso não quer dizer que ele tenha uma qualidade de sono. Então é só, digamos assim, algo para a gente ficar atento quando pega uma polissonografia, porque isso realmente faz diferença quando a gente olha. Em relação à apneia obstrutiva do sono, vou voltar lá no Epsono, naquele estudo que a gente falou. Por que que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Uma das coisas que mostrou que essa prevalência de apneia era tão grande, vejam quem eram os pacientes que foram sorteados na cidade de São Paulo, lá em 2010, para fazer esse estudo. 38% deles apresentava sobrepeso e 22% apresentava obesidade. Então, já era uma amostra, digamos assim, enviesada para eu pensar em apneia do sono. Mas ela não é exatamente uma amostra enviesada. Ela é uma amostra que eu digo que é uma amostra reflexo. É reflexo de como que está a população de São Paulo. Então, como ela foi uma amostra representativa da população, isso nada mais nos mostra de como que nós estamos em relação a sobrepeso e obesidade. E isso foi em 2010. A gente vai publicar agora os dados de quando eles repetiram esse estudo em 2018 e tenho para dizer para vocês que a prevalência aumentou mais ainda em termos de apneia do sono. E vejam quando nós olhamos em termos de fatores de risco para ter apneia do sono nesse estudo, nessa nossa amostra. O que mais chamava atenção é a questão de idade. Então, a partir do momento que eu vou envelhecendo, eu tenho uma chance maior de ter apneia do sono. E, além disso, o sobrepeso e a obesidade. Sendo que com pacientes que eram obesos, eu tinha uma chance 10 vezes maior de apresentar apneia do sono do que aqueles que tinham um peso dentro da normalidade, sendo que, no caso, a análise era em termos de IMC. Tá? Então, vejam como é importante. E aí, o que a gente sabe é que a obesidade é o principal fator de risco modificável dos distúrbios do sono. Então, por exemplo, o que que acontece? Quando chega um paciente Con novo, licenza, con licenza, alguém
alguém deve estar com o fone ligado e está Gabriela. falando. Isso, agora ela desligou. Obrigada. Então, quando a gente olha, quando chega um paciente para mim, por exemplo, a gente sabe que os fatores de risco mais altos para ter apneia do sono é a parte de idade, sexo masculino, os homens têm mais apneia do que as mulheres, e o sobrepeso e a obesidade. Então, quando chega um paciente para mim, que ele é do sexo masculino, ele tem acima de 40 anos, eu digo, olha, o único fator de risco que a gente pode mexer bem é a questão do seu peso, porque os outros a gente não vai ter como mudar. A questão da idade vai aumentar o risco de apneia cada vez mais e o sexo masculino já tem mais do que as mulheres. E aqui o que eu quero mostrar para vocês é por que a obesidade é o principal fator de risco associado à apneia obstrutiva do sono. Então, a gente vai olhar cada um desses fatores, mas só para mostrar para vocês. Uma das coisas que acontece é a infiltração de gordura na região cervical, que leva a uma maior colapsabilidade dessa via aérea superior. A gente tem também uma redução de volume pulmonar. Além disso, nós vimos e nós sabemos que quando são esses pacientes obesos com apneia, eles têm uma resistência à leptina. Não é que a leptina esteja diminuída, mas eles têm uma resistência à leptina. E além disso, principalmente quando a gente tem a gordura visceral, esses pacientes têm um número maior de comorbidades. E se um paciente que tem uma hipertensão, por exemplo, já tem uma prevalência maior de apneia do sono, se ele tiver uma hipertensão resistente, essa prevalência é muito maior. Então, nós temos que cuidar que realmente tem vários fatores que levam esses pacientes a terem mais apneia do Eu não sono, faço não, quando a rapaz. gente tem o sobrepeso e a obesidade. Então, só para mostrar para vocês, quando a gente fala de apneia obstrutiva do sono, o que que é exatamente? Aqui eu trago para vocês um corte, que é um corte, o paciente está deitado aqui, então é um corte que pega a via aérea superior, que é esse tubo que eu estou mostrando para vocês que está transcrito aqui. Quando eu tenho uma passagem de ar normal, quando eu respiro durante a noite, então eu tenho uma respiração normal e lá na polissonografia a gente vai ver isso na cânula, que é aquele que eles colocam no nariz, com essa forma arredondada. E daqui para cá eu vou tendo uma limitação de fluxo cada vez maior. A primeira coisa que eu enxergo quando tem obstrução é esse achatamento dessa curva, e isso está associado a um fenômeno que nós chamamos de HERA, que vem do inglês, que é um esforço respiratório relacionado ao despertar. Se eu tenho uma obstrução um pouco maior, aí eu já tenho o que eu chamo de hipopneia. A hipopneia é quando eu tenho uma redução do meu fluxo de ar de pelo menos 30%, associada ou a um despertar ou a uma dessaturação de pelo menos 3%, dessaturação da oxihemoglobina. Já na apneia, que eu tenho praticamente um fechamento completo da minha via aérea, eu tenho uma redução de pelo menos 90% do fluxo de ar. Então, só para vocês entenderem o que é o nosso trabalho numa polissonografia, e quando vocês veem aquele índice de apneia e hipopneia, o que ele significa, nós olhamos a parte respiratória a cada 2 minutos da noite do paciente. E nós quantificamos cada um desses eventos. Para um evento desse ser um evento, ele tem que durar pelo menos 10 segundos. E aí nós fazemos essa quantificação e nós conseguimos ver, nós dividimos o número de eventos pelo número de horas de sono e chega naquele famoso índice que vocês conhecem de índice de apneia e hipopneia. Quando esse índice é menor que 5, ele é normal. Quando ele é de 5 a 15, é uma apneia leve. 15 a 30, apneia moderada. Acima de 30, uma apneia grave. Assim como a definição de obesidade hoje em dia está mudando, essa nossa também está mudando, porque existe uma ideia de se chamar mais atenção e de se observar mais alterações como essa dessaturação, que são muito importantes nos desfechos do paciente, e não só o índice de apneia e hipopneia. Então, se vocês forem num congresso de sono hoje, sempre tem uma palestra que diz assim, olhando além do índice de apneia e hipopneia. Então, eu quero que vocês olhem despertares, que vocês olhem outras coisas na polissonografia que vocês recebem dos seus pacientes. E para ter apneia obstrutiva, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma anatomia não favorável. Então, eu vou ter que ter algo na minha anatomia que vai favorecer esse fechamento da minha veia aérea superior.
E aí, sem dúvida, que a obesidade entra como um dos fatores mais importantes, e principalmente esse acúmulo que ocorre em torno da língua. E aí, uma das maiores descobertas que aconteceu nos últimos anos em medicina do sono é essa que eu trago para vocês. Vejam o que acontece. Eu sempre falo para os pacientes, a nossa língua ela engorda. Então, o que acontece? Quando eu ganho peso, a minha língua ela vai aumentar e vai haver uma tentativa de ela aumentar em todos os sentidos. Para cima, eu não consigo aumentar, porque eu tenho o palato duro. Para frente, eu tenho a mandíbula, mas caudalmente eu tenho o hioide, que é um osso que fica só em musculatura, então existe um deslocamento desse hioide, e para trás é justamente onde nessa ressonância aqui mostra a minha via aérea. E aí eu vou ter uma obstrução da minha via aérea durante o sono por esse aumento de volume e principalmente por esse aumento do que está em amarelo aqui, do depósito de gordura. Então, os estudos do Dr. Schwab, em 2014, mostraram isso de uma forma muito elegante, através de ressonância magnética. Eles pegavam 2 pacientes com IMC semelhante, e eles viram que aquele que tinha apneia e o que não tinha, a diferença entre eles era justamente o volume da língua e a quantidade de depósito de gordura que eles tinham na língua. E aí uma notícia pior ainda que a gente tem, que quando existe esse depósito de gordura na língua, ele costuma ocorrer principalmente nessa região posterior, o que prejudica mais ainda e leva a uma maior chance ainda de ter apneia do sono, principalmente quando esses pacientes são deitados de barriga para cima, em posição supina. E aí, lá em 2020, o Dr. Schwab pegou um grupo de 67 indivíduos que emagreceram ou por mudança de hábitos de dieta ou por cirurgia. E o que ele mostrou nesse momento é que a redução do volume de gordura na língua foi o principal mediador na relação entre a perda de peso e melhora do índice de apneia e hipopneia. Então, ele mostrava aqui que não basta só eu ter uma perda de peso, mas dependendo do local que ela for mais importante, isso vai significar uma melhora maior do meu índice de apneia e hipopneia. Então, esse foi um grande trabalho, assim, que também é uma das figuras que a gente mais vê quando a gente fala em apneia do sono. Além disso, eu falei para você sobre volumes pulmonares. Uma pessoa que tem um volume abdominal maior, também, principalmente quando ela deita, o que vai acontecer? A minha via aérea, eu tenho uma tração quando eu tenho um volume pulmonar normal. Então, eu tenho uma tração da minha via aérea superior, tem a traqueia, tem a via aérea superior, tem a parte nasal. Ela é como se puxasse essa mola aqui, digamos assim, quando o meu volume pulmonar é normal. Se o meu volume pulmonar diminui, principalmente pela obesidade, também pela posição, é como se eu fechasse essa mola. Eu levo uma chance maior de colapsabilidade da minha via aérea superior. Então, esse é um outro fator associado. Então, o paciente que tem uma gordura abdominal muito significativa também tem uma chance muito maior de apresentar a apneia obstrutiva do sono. Então, esses são os principais fatores que mostram o porquê eu tenho a apneia obstrutiva do sono muito mais frequente em quem tem obesidade. E aí eu quero trazer para vocês essa síndrome, que principalmente para quem ainda é residente, ainda está fazendo plantão, etc., ela é extremamente importante. É a síndrome da obesidade e hipoventilação. Super fácil de entender o que é. O próprio nome já diz. Obesidade, então aqui a gente busca que tenha, o paciente vai ter que ter um IMC alto, maior do que 30, e hipoventilação diurna, que vai ser comprovada como? Uma PCO2 maior do que 45 durante o dia, numa gasometria. E essa hipoventilação não é melhor explicada por outras doenças ou por uso de medicamentos. Por que eu trago isso para vocês e eu digo para vocês que isso é importante? Quando a gente respira, a gente recebe o oxigênio, libera gás carbônico. Esses pacientes, por uma inadequada ventilação, eles vão começar a acumular gás carbônico. E isso vai levar a um quadro de hipoventilação. Então, vejam esse exemplo aqui durante uma polissonografia. O paciente vem com aquele fluxo normal. Lembra aquela figura que eu mostrei para vocês, aquela curva arredondada? E aqui ele tem uma diminuição de fluxo, ele tem uma hipopneia. Quando ele está com essa diminuição de fluxo, não está entrando ar, ele vai acumulando dióxido de carbono. Na próxima respiração, quando ele volta a respirar, ele elimina esse gás carbônico.
Mas veja o que acontece nesse paciente. Aqui ele já tem uma apneia, praticamente fechou a via aérea dele. Olha o tempo que durou esse episódio. Ele tem uma chance muito maior de ficar acumulando esse dióxido de carbono. Será que na próxima ventilação eu tenho tempo suficiente para eliminar tudo isso que eu acumulei? Eu não tenho. Então, esses pacientes começam a acumular o dióxido de carbono, principalmente durante o período noturno. E se vocês forem lembrar, lá das aulas de fisiologia, um dos principais determinantes que eu tenho da ventilação durante o sono é o dióxido de carbono. E esse paciente não vai estar ventilando bem. Então, isso acaba sendo uma grande consequência. E essa consequência é por quê? Porque esses pacientes são muito mais sintomáticos, são pacientes que chegam com quadro de dispneia. Dispneia, por exemplo, não é uma queixa frequente em apneia obstrutiva do sono, mas esse paciente ele tem. Ele pode ter alteração da função pulmonar, levando a quadros principalmente mais restritivos. Ele tem um grau de sonolência muitas vezes muito mais alto, é aquele paciente que várias vezes dirigindo já caiu no sono. Eu uma vez peguei, eu não sou tão fã de viajar de avião, e uma vez eu cheguei do avião, peguei um táxi de Guarulhos até o meu apartamento, e era um motorista que era obeso, e ele dormiu na 23 comigo, dirigindo. Então, assim, são pessoas que têm quadros muito graves. E por que que eu chamo a atenção de vocês disso? Principalmente para quem é residente. Porque esse paciente, a gente não faz o diagnóstico no ambulatório, a gente faz o diagnóstico no pronto-socorro. Esses pacientes se internam por muitas comorbidades que eles apresentam, principalmente uma celulite, uma erisipela, por exemplo. Ele vai chegar no pronto-socorro um pouco rebaixado em termos ventilatórios e alguém vai ter a ideia de colocar um oxímetro e vai ver que esse paciente está com uma oxigenação baixa. E qual que vai ser a próxima ação? Essa pessoa vai colocar um catéter de O2. Lembra que esse paciente já acumula CO2? Ele vai acumular mais ainda. E daqui a pouco o médico vai ser chamado para entubar esse paciente. Ele vai rebaixar. Então, isso é muito importante. Às vezes, em interconsulta, paciente que fez uma cirurgia e não consegue voltar à ventilação. Então, aqui, quando a gente fala em síndrome de obesidade por ventilação, se for um IMC entre 30 e 35, a prevalência é em torno de 5%. Mas se for um IMC acima de 40, a prevalência já é de 20%. Então, é muito frequente, principalmente quando eu tenho IMC acima de 40. E eu trago também para vocês em qual sentido. Vejam esses dois estudos aqui. Um estudo eram pacientes com síndrome de obesidade por ventilação que tinham tido altas sem uso do CPAP, sem uso de nenhum tipo de ventilação. E a mortalidade em 18 meses, em 1 ano e meio deles, foi de 23%. E já os pacientes que tiveram alta com o uso de ventilação, olhando um tempo ainda maior, de 24 meses, a mortalidade deles foi muito menor. Então, eu trago isso para vocês, assim, bem como alerta mesmo, porque esse paciente, ele morre, tá? Ele morre, ele é um paciente que hospitaliza mais, que fica mais tempo em UTI, que é muito mais doente. Então, a gente tem que tentar reverter, porque quase sempre, quando ele tem a hipoventilação, ele também tem a apneia obstrutiva do sono. 70% deles têm apneia grave também. Então, a partir do momento que a gente consegue uma diminuição considerável de peso, ele deixa de ser um hipoventilador para ser uma apneia pura, digamos assim. Então, ele acaba sendo um paciente bem menos grave quando a gente traz a perda de peso. E aí, levando em termos de tratamento. O que que a gente tem em termos de tratamento? Esse é um dos estudos mais famosos que a gente olha em termos de perda de peso e índice de apneia e hipopneia. Ele foi um estudo longitudinal de 4 anos, e o que que eles mostraram nesse estudo? Eles pegaram 690 pacientes, e aqui é uma regrinha fácil para vocês olharem com o paciente de vocês em consultório. Vocês pegam a polissonografia dele, vocês têm aquele índice de apneia e hipopneia. E aí, por exemplo, se esse paciente ele pesa 90 quilos, você vai conversar com ele. Se você perder em torno de 9 quilos, você tem uma chance de reduzir o seu índice de apneia e hipopneia em torno de 26%. Então, é uma perda considerável. Faz parte do tratamento geral do paciente que tem apneia do sono, o controle do peso. Então, isso eu sempre falo para eles. Se eu tratar e só colocar um CPAP, um aparelho de pressão positiva, e não fizer o restante para ele, não ajudar nesse controle de peso, o meu tratamento não está sendo suficiente, ele não está sendo completo.
Então, é necessária essa ajuda para os nossos pacientes. E esse é um estudo super interessante também, que é um estudo que chama Interapneia, que foi um estudo que mostrou só utilizando, né, utilizando principalmente intervenções não medicamentosas, não como o CPAP, esses pacientes usavam o CPAP, mas não só o CPAP, intervenções gerais de saúde para pacientes e acompanharam e viram como é que ficou a apneia deles depois. Então, foram 8 semanas de intervenção, era mudança comportamental e nutricional, tinha exercício físico, cessar o tabagismo, uma redução semanal de 30% da quantidade de consumo de bebida alcoólica, a higiene do sono, todas aquelas orientações, e o uso do CPAP. Eles tiveram um grupo que só usou o CPAP e o grupo que foi o CPAP mais essa intervenção de mudanças do estilo de vida. E vejam que interessante, eles acompanharam esses pacientes tanto depois de 8 semanas quanto depois de 8 meses. Então, depois de 6 meses. Depois desses 6 meses, não tinha mais intervenção. O paciente manteve, se ele quis, aquelas orientações iniciais. Mas vejam como a gente mudou em relação àqueles pacientes que eram severos e moderados, o quanto que se mudou durante esse período. Eu acho que eu tenho aqui, de uma forma mais fácil de entender. Então, nesse grupo que teve intervenção, teve uma redução significativa do índice de apneia e hipopneia de 51%. 15% dos pacientes atingiram uma remissão completa da apneia obstrutiva do sono. 45% não necessitaram mais usar o CPAP. E depois de 6 meses, a gente via que naqueles que conseguiram manter essas orientações que eles receberam nesse programa, boa parte deles teve uma mudança muito significativa. Tudo bem, isso é um estudo controlado, eles tinham acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com educador físico, com todo mundo. Não é talvez tão próximo da vida real. Mas vejam se aqui foi tão drástica essa mudança, então com certeza, se a gente adiciona isso no nosso tratamento, a gente vai ter uma melhora muito maior desse paciente. Então é para mostrar que não é besteira a gente falar desse cuidado geral da apneia do sono e não só o tratamento específico, que isso tem que vir junto. E em relação a tratamento específico, eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades que a gente tem desses distúrbios respiratórios do sono, mas eu queria que vocês não ligassem mais a partir de hoje, quando pensar em tratamento de apneia, vocês pensarem na imagem do CPAP, que é o aparelho de pressão positiva. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais opções em relação ao tipo de tratamento desse paciente. No tratamento de pressão positiva, o que é o CPAP? Ele nada mais é do que um compressor de ar. Ele é uma máquina que vai pegar o ar do ambiente, não é oxigênio. Ele vai pegar esse ar, vai filtrar o ar e vai pressurizar e vai jogar através de uma máscara que fica normalmente na volta do nariz, um ar pressurizado durante o sono. O que esse ar pressurizado vai fazer? Vai fazer uma pressão maior do que o meu corpo está fazendo para fechar minha via aérea. Eu abro a minha via aérea, o paciente volta a respirar normal. Ele deixa de ter apneia, deixa de ter hipopneia, deixa de ter o ronco. E aí a gente consegue tratar esse paciente. O CPAP, que é o mais conhecido de vocês e que é o mais utilizado mesmo, ele faz uma pressão contínua na via aérea durante todo o tempo do sono. Então, se tiver com uma pressão de 5 centímetros de água, vai ser 5 centímetros de água todo o período. O APAP é um método automático que durante o sono ele consegue reconhecer se eu estou fazendo eventos respiratórios e ele consegue aumentar e diminuir essa pressão. O chamado binível, que talvez vocês já tenham escutado como BiPAP, mas BiPAP é o nome da marca, o binível faz uma pressão maior na inspiração e uma pressão menor na expiração. Ele às vezes acaba sendo necessário, principalmente para pacientes que precisam uma pressão mais alta, para que a gente tenha maior conforto de ventilação. E o servoventilador eu só trago para ilustrar, mas para apneia central, para apneia obstrutiva a gente praticamente não usa, a gente usa para apneia central. Ele é um método extremamente inteligente que capta a ventilação, como é que ela está ocorrendo, e faz correções na mesma hora da minha ventilação e ainda tem uma frequência respiratória de backup. Então, se o paciente ficar um tempo fazendo apneia sem respirar, o aparelho vai jogar uma ventilação para esse paciente. Então, esses são os métodos de pressão positiva. Talvez vocês já tenham visto esse tipo de tratamento, que a gente chama de tratamento da apneia posicional.
tem pacientes que só têm apneia quando estão deitados de barriga para cima. Existe esse método mais caseiro, que é literalmente costurar uma bolinha de tênis que fica numa camiseta. Esse paciente vai dormir com a camiseta, ele vira, ele tem o desconforto, ele vira de lado. Então, é principalmente para esses pacientes que têm um quadro mais exclusivo em posição supina. Hoje em dia, fora do Brasil já existe, infelizmente aqui ainda não, alguns sensores que pode ser ou na região cervical ou na região torácica, que eles fazem uma vibração quando o paciente está em supino. E essa vibração vai aumentando até que o paciente vira. Então, a ideia aqui é condicionar o paciente a dormir em decúbito lateral. Outra opção que nós temos é a fonoterapia, sendo que o Grupo do Brasil é um dos mais importantes do mundo em fonoterapia de sono, que são exercícios para a minha via aérea superior, que vão ajudar a posicionar melhor a minha língua, posicionar melhor o meu palato, melhorar a minha respiração nasal. E esses exercícios são feitos principalmente para quem tem apneia leve e moderada, ou, por exemplo, se eu tiver um paciente que usa o CPAP, mas abre muito a boca durante a noite, não consegue usar aquela queixeira, que é o que ajuda a prender e que ele não abra a boca durante a noite, ele pode fazer os exercícios de fonoterapia até ter um bom velamento labial. Nós temos também o aparelho intraoral. O aparelho intraoral ele é feito por um dentista especializado. Então, vocês viram aqui de novo como nós somos multidisciplinares na medicina do sono. Ele é um aparelho que são duas placas que são unidas, como vocês conseguem ver aqui nessa figura. E o dentista vai paulatinamente, de semana a semana, ou a cada 2 semanas, trazendo essa placa inferior mais para frente. Qual que é o objetivo? Fazer uma tração da mandíbula para frente durante o período do sono. Isso vai liberar a minha via aérea e eu vou voltar a respirar normalmente. Vantagens, vejam que é um método que eu posso levar para qualquer lugar, para uma viagem, etc. Muito bem para ronco primário, apneia leve e apneia moderada. Para apneia grave, não costuma ser tão utilizado, apenas naqueles casos que o paciente não consegue usar o CPAP como tratamento principal. Cirurgias, só para mostrar para vocês que em qualquer ponto da minha via aérea que eu tenho uma obstrução, muitas vezes a cirurgia pode ser ou curativa ou adjuvante no tratamento. O nariz não costuma ser o ator principal da apneia. Então, se eu tiver um desvio de septo, se eu tiver uma hipertrofia de cornetos, mesmo operando, às vezes eu vou manter a apneia. Mas imagina o quanto mais fácil seria para esse paciente usar um CPAP se o nariz dele não estiver obstruído. Existem outras cirurgias, a gente falou da língua, será que a cirurgia da língua ajuda? Infelizmente, as respostas ainda não são tão boas em relação à cirurgia da língua, mas as cirurgias de faringe, sim. E só em termos de curiosidade, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas o CPAP, os primeiros estudos foram em 1981, por um médico, Dr. Sullivan, que é um australiano ainda vivo, que trabalha hoje em dia muito com prevenção, com a parte de apneia na infância. E naquela época, o principal tratamento que a gente tinha para a apneia obstrutiva do sono era nada mais nada menos do que traqueostomia. Era o que a gente conseguia para liberar a via aérea do nosso paciente. Então, foram esses pacientes que estavam já para receber traqueostomia, que se negaram a fazer traqueostomia e que foram convidados para participar do primeiro estudo dele. Então, vejam como, em torno de 40 anos, o quanto que se evoluiu quando a gente fala em tratamento de apneia obstrutiva do sono. Cirurgia bariátrica, muitas vezes a gente indica, principalmente se for esse paciente que tem a síndrome de obesidade por ventilação. Porque aqui, às vezes, a gente precisa de uma perda de peso muito significativa, de 30%, 40% dessa perda de peso. E muitas vezes eu não vou conseguir isso com os outros métodos. Então, a cirurgia bariátrica, se você olhar, existe um algoritmo de tratamento de síndrome de obesidade por ventilação, e naquele algoritmo, já na primeira consulta, eles têm uma flecha que diz orientar a avaliação para a cirurgia bariátrica, que realmente a gente precisa de uma perda de peso muito importante. Mas, como todas as doenças, o que o paciente quer? Ele quer uma solução rápida e uma solução eficiente. E, sem dúvida, as novas medicações que a gente tem tido para controle de peso, elas têm trazido algo para se olhar de uma forma diferente para a apneia obstrutiva do sono. E esse estudo aqui ele é interessante porque esse estudo da tirzepatida, ele foi um estudo que o desfecho principal foi a apneia obstrutiva do sono. Não era a perda de peso, era a índice de apneia-hipopneia.
Se vocês olharem, ele foi publicado nada mais nada menos do que no New England Journal of Medicine, e esses autores aqui, se vocês procurarem, são as pessoas mais importantes que existem na medicina do sono. Então, um estudo extremamente bem desenhado e que mostrou um resultado muito animador. Eles pegaram dois grupos, um grupo que já era usuário de CPAP e outro grupo que não era usuário de CPAP, e nesses dois grupos eles deram a tirzepatida e o placebo. E o que que eles viram? Que tanto naquele grupo que não era usuário de CPAP, vejam que houve uma redução de 25 eventos respiratórios por hora de sono, em relação a 5 quando a gente comparava com placebo. E naqueles que já eram usuários do CPAP, vejam que a redução também foi extremamente significativa. Aí as pessoas perguntam para mim, né? Eu até participei de uma reportagem na época sobre esse assunto, e eles diziam assim, tá, mas não é por causa da perda do peso que ele melhorou a apneia? Eu disse, sim, gente, o mecanismo principal é esse, mas o que que você quer? Que seu paciente melhore a apneia. Não interessa como que ele vai melhorar. E a perda de peso vai trazer milhares de outras vantagens para esse paciente. Então, o que a gente quer é que ele tenha uma melhora daqueles eventos, que ele volte a respirar normal. E lá na discussão desse paper, eu costumo dizer que a discussão costuma ser as cenas dos próximos capítulos, né? O que o pesquisador já está fazendo um outro estudo, ou o que ele vai fazer. E eles têm um parágrafo que eles dizem: olha, aqui eram pacientes que tinham obesidade. Será que o paciente que não tem, a gente também teria um efeito sobre a apneia do sono? Então, provavelmente, isso é algo que eles vão fazer. A ideia aqui seria o quê? Que talvez os medicamentos que venham, hoje em dia tem até medicamentos para mexer na musculatura de via aérea superior, eles venham muitas vezes como adjuvante a esses métodos que nós já temos. Então, a ideia é que praticamente venha nesse sentido. Então, o que eu queria deixar de mensagens para vocês é que a gente está à frente a duas doenças que são muito prevalentes. A chance de um paciente com obesidade ter um distúrbio respiratório do sono é altíssima. E aí eu chamo a atenção de vocês, principalmente se tiver um IMC acima de 40, pensem na síndrome de obesidade por ventilação. Vocês podem salvar a vida de um paciente se ele começar a ter um tratamento. E lembrem, como eu falei, muitas vezes é o paciente que o diagnóstico vai ser feito no PS. Em termos de aumento de peso e distúrbios respiratórios do sono, é o principal fator que a gente tem que é modificável nesse tratamento e que os estudos mostram que desfecho é muito melhor. Então, existe uma chance grande de, com redução de peso, eu ter uma melhora significativa do meu índice de apneia e hipopneia, da minha saturação da oxihemoglobina, dos sintomas de ronco, de sonolência, etc. Então, por isso tudo, como nós temos duas comorbidades muito prevalentes, a gente tem que olhar para elas, a gente tem que perguntar, tem que buscar nesses pacientes. E aí, com isso, eu queria agradecer muito essa oportunidade que vocês me deram de estar aqui para. Na verdade, eu não foi mais, não foi tanto uma conversa, porque eu falei muito mais, mas eu estou totalmente à disposição para as perguntas de vocês. Eu deixo aqui os meus contatos, se vocês às vezes querem, me manda aquele artigo que você apresentou, etc., fiquem à vontade. E aí também vai ficar gravado, então, para o pessoal que assistir depois, qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer sugestão, fiquem à vontade para me mandar. Excelente, Érica. Adorei a aula. Aprendi demais. Que bom, que bom. Muito bom, muito bom. E essa questão da fonoaudiologia é muito interessante que eu tive uma experiência em casa, exatamente tinha o meu menino e meu marido que tinha algumas alterações fonoterápicas e foi Uhum. fazer a fonoterapia, melhorou o sono de uma forma assim, excelente, muito, muito interessante. Elas têm resultados bem interessantes mesmo, assim, de melhora significativa. E não é uma coisa, não sei se vocês todos sabem, quem está assistindo, não é uma coisa tão comum assim, né? Bom, bom, Que a eu falo, perdão, fonoterapia? não, não, a indicação de fonoterapia. Eu Vou acho só que a mostrar gente para vocês uma vai, coisinha aqui. Pode ir falando, só vou pegar uma coisa aqui para mostrar eu para tô falando vocês. assim, todo mundo, né, a gente trata obesidade e tal, mas para a gente lembrar que precisa levar uma para indicar para uma fonoterapeuta, uma fonoaudióloga, perdão, especialista no tratamento de apneia do sono, não é uma coisa que a gente vê sempre.
né? Aí eu vou fazer um parênteses aqui para mostrar para vocês como é diferente mesmo. Eu tenho apneia do sono, tá? Olha só. Aqui é o kit, eu fiz fono. Parece um kit de aniversário. É língua de sogra, é bexiguinha, é canudo. Ela ensina você, uma das coisas que ela ensina, não vou fazer aqui, tá? Vou me negar a fazer, é encher uma bexiga com a narina. Elas ensinam isso. Elas ensinam a gente posicionar a nossa língua no lugar certo, no momento que eu estou falando, no momento que eu estou deglutindo, na hora que eu vou dormir. Elas ensinam tudo isso, a gente consegue. Sabe aquela língua que você. Para nós é muito importante olhar a classificação de Malamparte. Sabe quando você abre a boca, aquela pessoa que você não enxerga nada lá atrás, que você só vê Uhum. língua? Ela ensina a baixar essa. E a gente ir de um Malamparte 4 para um Malamparte 1, para um Malamparte 2. Então, é uma terapia muito, muito eficiente, contanto que eu digo que é que nem academia, né? Tem que Tem que fazer fazer, todo tem que dia. ir, porque senão a gente não vê o efeito. É, muito legal, Mas muito legal. legal você ter tido essa experiência. É bom quando a gente vive, Sim. né? O irmão abriu a câmera, com certeza ele quer perguntar alguma coisa. Não, eu quero perguntar, não. Abri a câmera sem querer e depois que abriu, eu deixei aberta mesmo. É, Ah, gente, eu fico até feliz quando vocês abrem a câmera, eu me sinto menos sozinha. o irmão tá lá em Florianópolis, Ah, mas legal. Tem inúmeras colocações no chat extremamente positivas. Érica, o nosso muito obrigado. Você pode ler todo mundo que escreveu Legal. agradecendo, certo? Muito obrigada, é um prazer. Por isso, acho Posso que deixar? Fala, Pode fala. falar. Não, pode falar. Fala você. Não, eu já ia deixar dois convites para vocês depois, mas pode falar primeiro. Não, acho come è importante o trabalho in equipe. De uma forma integrada, não é apenas se juntar aos profissionais, mas Sim. realmente interagir, ter sinergias. E como é isso em qualquer área, não apenas na saúde, na ciência, mas em qualquer área da vida. Quando Uhum, a gente sabe trabalhar bem juntos, sabe viver em harmonia, a vida é melhor. E os resultados, no nosso caso, enquanto profissionais da saúde, são sim. melhores, ou a gente consegue cuidar melhor do paciente, da pessoa, perché effettivamente sono situazioni che ti demandano conhecimento, aquilo que você compartilhou são coisas que quem não é da área específica consegue entender conceitualmente, mas Uhum, uhum, evidentemente que tem técnicas, classificações, avaliações do especialista. Agora, quanto, e aí eu te pergunto, quanto na sua realidade, que são realidades um pouco diferentes, tanto na esfera privada, você diz que uhum, trabalha no Fleury, quanto uhum, na esfera da assistência e da pesquisa, perché a FIP, o Istituto do Sono da Unifesp, é diferenciado. Você disse, eu trabalho junto com muitos profissionais. Não tenho todos, mas tenho a maioria, correto? Quanto de fato esta interação otimiza os recursos, beneficia o paciente e melhora, agiliza o processo, porque a gente fala de uma situação bem complexa, onde tem vários fatores que se lidam. Como é que você pode comentar essa situação, por favor? Ó, tem uma muito importante essa pergunta, essas considerações de todos. E algo que é cada vez mais prevalente, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, chama comisa. Vocês já ouviram esse termo? Esse termo é comorbidade de insônia e apneia do sono. Então, é aquela pessoa que já não dorme porque tem uma insônia e ainda tem uma apneia. E aí, o que que eu trato primeiro? Né? Então, por exemplo, hoje em dia, o que que a gente sabe? Se vocês olharem as diretrizes brasileira, europeia e americana, o principal tratamento de insônia não é medicamento, é terapia cognitivo-comportamental. Então, muitas vezes a gente vai fazer a terapia cognitivo-comportamental por um período, enquanto isso eu vou fazendo os exames da apneia, e aí muitas vezes eu vou juntar para conseguir tratar esse paciente junto.
Se eu não tenho um psicólogo, que normalmente costuma ser um psicólogo do sono, junto, me auxiliando, ou eu vou ter que pegar e colocar medicação, muitas vezes, nesse paciente, ou a chance de ter uma adesão ao CPAP vai ser muito menor, absurdamente menor. Então, se a gente não estiver junto nesses casos, a gente não vai adiante. Qual que é uma das grandes limitações na parte pública no tratamento da apneia? Nós, infelizmente, temos poucos locais onde nós conseguimos fazer sem custo o exame, essa é uma das coisas, e às vezes a gente faz o exame e fica de braços atados. Para vocês terem uma ideia, no nosso ambulatório ele só funciona porque nós tivemos doações de CPAP. Porque senão, e muitas vezes eu fazia ambulatório da parte do SUS, a gente fazia o diagnóstico, o paciente tinha uma apneia grave, às vezes ele tinha uma arritmia, diabético, hipertenso, e a gente não tinha como tratar, porque ele não ia conseguir comprar um aparelho que custa 5, 6 mil reais. Então, a gente ficava realmente braços atados. Existe uma busca grande, atualmente, de que a gente consiga, no fornecimento público para esses pacientes, o CPAP. Mas, sem dúvida, sim, em termos de proporção, eu posso te dizer que, no mínimo, tá, com esses multiprofissionais, a gente, no mínimo, melhora 50% o nosso atendimento. Mas, sem dúvida, no pessoal, eu diria que, no mínimo, é 80%. Então, realmente, faz toda a diferença, tá todo mundo junto. Gratidão, gratidão. Simone, Oi. agradecimentos e encerramento, Simone. Ele é tão gentil, viu, Érica? Que bom, né? Ó, Coisa boa lidar com pessoas gentis. É tão bom. Érica, muito obrigada. Foi excelente a aula. Acabei de dar ideia para um dos meus residentes para poder fazer um TCC sobre isso. Vamos ver se ele vai topar ou não, porque realmente eu acho que é uma coisa que é necessário ser visto de uma forma mais mais abrangente, não abrangente, perdão, deveria ser tomado esse cuidado por mais médicos. Então, várias vezes a gente trata a obesidade, a gente não vai olhar isso, e a gente não vai recomendar isso, a gente não sabe qual o caminho para encaminhar esse paciente. Então, é uma coisa, tá, para onde que eu vou mandar, o que que eu vou fazer, quem que vai tratar. Então, eu acho que isso é uma das coisas que ainda tem muito espaço para crescimento e para sua especialidade, inclusive, né? E, então, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente. A aula vai ficar gravada, vai ficar o Fred no Doutor Brasil que vai postar ela pra gente, no mesmo lugar daquela outra aula, Andréia, que eu esqueci o endereço, mas depois a gente manda para a Érica. E muito obrigada novamente. E você está com o meu telefone chegando aqui em Minas, caso você tenha o Um tempo. cafezinho, um cafezinho Cafezinho, mineiro espetacular. E aí, só deixa cafezinho. eu só, eu agradeço muito, e só uma das coisas que você perguntou, preciso de um profissional de sono, onde eu procuro? Associação Brasileira do Sono, no site, existem os profissionais certificados, que fizeram um treinamento em medicina do sono e uma prova da Associação Médica Brasileira. Tem desde Uhum. o pessoal da fono, do psicólogo, tem todo mundo que tem formação em Excelente. medicina do sono. Isso é interessante. Em qualquer estado que vocês estiverem, tem do Brasil inteiro, quase sempre com telefone, consultório ou e-mail dessas pessoas. Isso é uma das Excelente. coisas. E aí eu queria deixar 2 convites para vocês. Se tiverem interesse em aprender mais em sono, em junho, dia 13 e 14 de junho, a gente tem o Congresso Paulista de Medicina do Sono, aqui em São Paulo. São 2 dias, a programação já está no ar. Vou dizer que tem uma partezinha pessoal, que eu sou presidente do congresso, então por isso que eu também estou fazendo o convite. E algo que para vocês, que eu não sei se vocês já têm conhecimento, tem um congresso chamado BRAIN, Behavior and alguma coisa, né? O BRAIN é um congresso, deem uma olhadinha, tá? É um congresso que acontece no Brasil todos os anos. No passado foi no Rio de Janeiro, nós tínhamos 5.300 inscritos. As inscrições esgotam uns 2 meses antes. Eu digo que é um congresso que não nos faz pensar fora da caixinha, ele estoura a caixinha. Então, por Uhum. exemplo, no último congresso tinha chip da beleza, tinha a parte psicológica do tratamento das pessoas que estavam no Rio Grande do Sul na época das enchentes. Então, é um congresso que nos faz ver muito adiante.
eu acho que puxa bastante para a área de vocês. Então, essa é só mais uma dica, assim mesmo, que acho que quando a gente busca a ciência, e lá é ciência de ponta, gente. Ciência de ponta mesmo. Aí só esses dois convites. Una cosa, Mayara, muito obrigado. Todos nós te agradecemos, Mayara. Imagina. Quando eu Obrigada. comecei, quando eu descobri que a Erika era médica, e aí eu comecei a ver que ela dava aula sobre obesidade, eu falei, não, a gente precisa fazer uma parceria aí com ela para ela ajudar a gente a aprender um pouco mais, né? Principalmente a gente que é residente, né? Que tá em fase de aprendizado, e todos que trabalham, acho que nessa área é sempre importante. O tratamento da obesidade vai muito além, né, da gente dar realmente o medicamento para o paciente emagrecer. E uma coisa que é muito importante, que eu, pelo menos, vou começar a colocar na minha prática clínica, é a questão da gasometria, e perguntar, né, para o paciente, né, você tem dispneia, você tem falta de ar, né, porque, por exemplo, sono é uma coisa que a gente questiona muito durante a nossa anamnese, né. Mas dispneia não é uma coisa que eu costumava questionar, mas que a partir de hoje, com certeza, vai fazer parte da minha anamnese. E aí, para os pacientes continuarem te amando, se ele tiver um IMC entre 30 e 40, você pode inicialmente pedir a gasometria venosa, não arterial, e lá a gente tem um ponto de corte de bicarbonato de 27, que acima de 27 existe uma chance grande dele ter apneia, e aí você iria para a arterial, porque a arterial dói. Então, eu falo para os pacientes antes, né? Se for IMC acima de 40, aí em termos de valor preditivo positivo, etc., vale direto, é mais interessante ir direto para a gasometria arterial. Então, abaixo de 40, entre 30 e 40, a venosa, se o bicarbonato for acima de 27, aí a gente vai para arterial. Esse foi um documento que saiu em 2019 da American Thoracic Society, que foi uma diretriz mesmo da síndrome de obesidade por ventilação. Então, é bem legal porque a gente tem essa sequência que dá para fazer. Obrigada, viu, Érica? Obrigada pela aula. Imagina. Muito Prazer. obrigado. Boa Um noite, abraço, meus gente. queridos. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Boa Obrigado, boa noite. noite. Tchau, boa noite. Boa noite.